Olá, seja muito bem-vindo ao Descomplica aí. Hoje a gente vai falar sobre saúde, mas antes da gente começar o nosso bate-papo, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, porque toda semana a gente traz um conteúdo muito bacana para você, um conteúdo simples que descomplica a sua vida em vários setores. E o nosso bate-papo de hoje é com a doutora Amanda Vieira. Tudo bem, Tudo bem, doutora? Seja muito obrigada. bem-vinda, como vai? Tudo ótimo, prazer estar aqui com vocês. Vamos falar sobre um assunto que está muito em alta, porque muita gente fala dele, diz que dá certo, às vezes já foi até tema polêmico, que é a ozonioterapia. Vamos lá, doutora, funciona? Funciona. Eu sou prova viva, tenho um consultório há 3 anos e antes disso eu já atendia pacientes a domicílio. E eu vi coisas acontecerem dentro da minha especialidade como fisioterapeuta que eu nunca vi. Como é que funciona, então, no nosso organismo, como é que funciona esse sistema? Porque o ozônio é O3. Isso, são 3 moléculas de oxigênio. Nós temos, através de um protocolo de Madrid, feito por cientistas, o poder de inibir, estimular, deprimir e imunodeprimir o organismo. E a gente consegue modular também. Eu vou explicar o que é. Quando a gente modula, é para aquele paciente assim que é atleta, ele precisa de um gás para poder correr melhor na Literalmente, ele praia, precisa de um gás. precisa de um gás. É. E aí o que acontece? Ele vai ativar o seu sistema imunológico. Então você consegue aumentar o seu metabolismo através dele. Não é para tratar patologias, é para fazer as células, as hemácias trabalharem de forma melhor. Tipo, acorda aí que eu preciso de Uhum. combustível. No caso de estimular, por exemplo, um órgão que não está funcionando direito. Ah, eu estou com dificuldade no pâncreas, a minha insulina está alterada. Então, eu vou usar volumes e concentrações diferentes e nós vamos fazer com que aquele oxigênio venha nutrir aquele organismo, aquele órgão. Tá. Inibir a ação de uma bactéria, de um processo inflamatório, de um fungo, de um verme. Então a gente consegue Nossa. destruir células potentes. E temos hoje cases de sucesso com pacientes no tratamento, acompanhado com ozônio e outras coisas, né, medicinais, com câncer. Como ele é um gás potente de altas concentrações, baixas e altas, nós conseguimos destruir células de câncer, inclusive metastáticas. Nós temos alguns, desculpa, case de sucesso Gente, que sobre isso. bacana. E assim, as pessoas têm falado sobre artigo científico. Nós temos tudo, falta só a fonte, falta informação no nosso Brasil. Hoje a ozonioterapia tem percorrido o mundo e fora do país tem médicos atuando com ozonioterapia de forma medicinal, com resultados importantes. Temos até hospital em Roma e no Maranhão só de ozônio. Nossa, que bacana. Agora me fala uma coisa, doutora, quando a gente fala dessa aplicação dessa técnica, ela pode ser de várias formas, né? Porque eu já vi alguém tomar água com ozônio. Isso, É água isso? ozonizada, exatamente. Serve para quê? Então, existe hoje em dia um filtro de ozônio. Ele tem a função só de controlar o pH da água. Agora, eu, especialista, ozonizo a água com o gerador de ozônio no consultório. Aí ele já tem funções patológicas. Nós conseguimos, assim, por exemplo, tratar uma gastrite. É Uma mesmo. gastrite crônica. O ozônio, como ele é um anti-inflamatório potente, ele vai entrar, percorrer toda a mucosa do trato gastrointestinal e vai remover vermes, inflamações, feridas, úlceras e tudo mais. E o gosto da água é É diferente? ruim, É não é ruim? bom. Tem É? um gosto de ozônio, assim, você sente o cheiro do ozônio e você tem a sensação paladar do mesmo. Mas, assim, a quantidade é mínima. Então, você vai tomar 2 dedinhos por dia. Ah, tá, não Vale a vai encher pena, um não enche o copão. copo, não é necessário. O nosso organismo, ele absorve muito bem a parte gasosa, né? Então, Tá. vale a pena. Então, quando a gente falar de água com ozônio, a gente está falando para esse tipo de patologia, de doença. Quando a gente fala de água de ozônio é do filtro, aí a gente está controlando o pH para melhorar a condição gastrointestinal. Tá. Quando a gente fala de água ozonizada, já é um tratamento Ah, como se ok. fosse medicamentoso. Tá. Ele vai agir de forma medicinal, é diferente, mas os dois são bem benéficos para a saúde. Agora, quando a gente tem outras formas desse tratamento com ozônio, é injetável? Como é que funciona? Então, depende, como eu disse, são protocolos volumes e via. Eu vou citar alguns exemplos. Hoje nós temos a insuflação retal, que é bem comum, as pessoas até tiram sarro e brincam, mas ela tem muita eficácia porque é totalmente indolor, é feito em criança e idosos. A função dela é justamente jogar o O3 para dentro do intestino, porque o intestino ele é considerado o segundo cérebro humano. Então ele consegue metabolizar, jogar esse gás para o organismo e mandar tudo para as células.
Então, o que acontece? Como ele é comprido, nós conseguimos quantidades e volumes maiores, diferente da autoemo, que é só 10 volumes por conta da veia. O espaço na autoemo, que é a mistura do sangue via venosa, ele é menor. No intestino, nós conseguimos metabolizar de uma única vez em uma quantidade maior. Então, vamos pensar, quando que você usaria o tratamento de ozonioterapia retal? O que é muito comum em doenças gastrointestinais, por exemplo, nas colites da vida, as doenças intestinais mesmo, feridas, até mesmo câncer. Um paciente com câncer de próstata, a gente estimula em concentrações altas através do intestino, porque eu preciso chegar até a próstata. Então, vamos pensar assim, que o ozônio ele vai atingir aquilo que a gente aponta. Eu quero tratar a próstata, eu faço retal. Eu quero aumentar a imunidade de uma criança, eu não vou fazer um acesso venoso, eu faço o retal porque ele é indolor. Não vai correr o risco de ruptura da veia. E assim sucessivamente. Mas existem vários protocolos retais, a diferença são as concentrações. Então, como eu falei que eu tenho que inibir, estimular, imunodeprimir, modular esse organismo, eu vou precisar usar esse protocolo. O protocolo ele já vem pronto e eu, como especialista, eu só sigo as regras. Sim. Então, não tem erro. E é super bacana. O tratamento preventivo retal, ele funciona bastante. Eu sou uma paciente que utilizo do método para aumento da imunidade. Como eu trato mais de 250 doenças, eu estou exposta a vírus, bactérias e tudo mais. Então, o que me ajudou? Agilidade durante o trabalho, não tenho cansaço, trabalho 14 horas por dia e força no cabelo. Nunca tive um cabelo tão saudável. Ai, gente, ó, eu falei que é a Dalila, mas é o Sansão, tá? É verdade. Eu falo de qualidade assim, você vê que aquilo que o shampoo não alcança. É você passar pela uma vida corrida, ter um estresse oxidativo dentro do organismo, mas não sentir ele. O ozônio é bem preventivo porque ele metaboliza o corpo, traz imunidade e tudo acontece. Deixa eu aproveitar, porque hoje eu estava conversando com a doutora Amanda, ela fez uma revelação que eu jamais ia imaginar. Tudo bem, ela usa ozônio há quanto tempo, Amanda? Em mim? 3 anos. 3 anos. Olha o rosto dessa mulher, gente. Quantos anos vocês acham que ela tem? É verdade, gente. Ela não tem ruga. Eu nunca vi isso. Eu tenho 37 anos. Pode falar, Amanda. 37 anos completo em novembro. Não tenho ruga, nunca fiz nenhum procedimento estético e nunca tive cabelo branco. Gente, é sério? É verdade. Agora não dá mais tempo, né? Agora não dá mais tempo, né? Não, o que acontece? Não dá, é reversível. O cabelo branco, se a gente tratar com ozonioterapia, ele vai diminuir, né? Tipo, ele vai desacelerar o processo do envelhecimento. Então, porque ele é um antioxidante. Então, imagina o que ele vai fazer dentro do seu corpo. E aí, ele vai nutrir todas as outras coisas. Mas, o que a gente fala assim, por exemplo, na minha idade, como eu comecei cedo, não deu tempo disso acontecer. É como se eu passasse pela minha idade e não sentisse o efeito da velhice. Vai demorar um pouco mais. Ele retarda de verdade. E aí, o ozônio também serve para doenças articulares, por exemplo, artrose? Hoje eu trato mais dores e inflamações do que qualquer outra coisa. Santos tem bastante idosos, né? E as pessoas têm muita artrose de joelhos, inclusive eu tenho médicos ortopedistas famosos me encaminhando pacientes. Eu vou explicar qual que é o poder dele dentro da articulação, qualquer uma, seja ombro, joelho, quadril. Ele tem um poder inibidor inflamatório, né? Então ele vai inibir a inflamação. Ele vai ativar o líquido sinovial, que vai lubrificar a cartilagem, e ele vai tratar a parte tendinosa, que é a inflamação dos tendões, a sobrecarga da articulação, que quando a gente tem uma dor no joelho por desgaste natural da idade, que é progressivo, crônico, o peso do corpo ele vai ficar totalmente na parte tendinosa, então as pessoas começam a desenvolver as tendinopatias da vida, pata de ganso, os adutores, e às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu tenho dor no joelho, mas eu tenho dor no posterior de coxa, eu tenho dor no joelho, mas eu tenho dor na lateral, na parte medial do joelho, e não tem nada a ver com artrose, justamente por conta da sobrecarga mecânica. A gente fica em pé e precisa do peso do corpo, alguém vai sentir. Então, hoje nós tratamos todo o joelho. Eu tenho um case de sucesso de um paciente de 89 anos que ele tinha cirurgia marcada para trocar o joelho, né? Prótese total de joelho. E ele fez o procedimento de 10 sessões. Hoje ele não tem dor nenhuma. E ele falando no depoimento é tão bonitinho, porque ele disse que ele não dormia à noite, ele virava de um lado para o outro. Assim, esse paciente vai precisar de manutenção, ozonioterapia não é milagre, mas ele vai ficar um bom tempo sem precisar tomar remédio anti-inflamatório ou fazer a cirurgia. Ele não podia fazer a cirurgia porque ele tem problema cardíaco. Então... É bom explicar, né, Amanda, que às vezes as pessoas esperam um milagre, quando na verdade até essa técnica, ela é
é um complemento, às vezes, a outros Exatamente. tratamentos, né? Eu trabalho muito com complemento porque geralmente esses pacientes eles vêm de médico. Uhum. Quando eles não têm poder aquisitivo, ele acaba sendo prioritário. Então ele vai entrar como única solução. Às vezes os resultados eles demoram um pouco mais do que aquele que está sendo acompanhado pelo médico. Por exemplo, numa avaliação clínica cinética funcional, eu como físio, eu consigo detectar uma artrose de joelho porque eu estudei para Sim. isso. Mas dependendo do caso, uma ressonância magnética, um ultrassom, seja o que for, uma imagem, me ajuda. Mas às vezes o paciente não tem condição para isso. Mas a minha especialidade, a minha formação acadêmica não me perde o direito de conseguir avaliar e chegar num diagnóstico concreto para tratar. Sim. Se ele vem acompanhado de um médico já com tudo mastigado, o trabalho é menor e o resultado é mais rápido. Mas também sem a condição médica não impossibilita. Tá ok. Agora eu queria falar sobre um assunto também, que é uma novidade que está aqui na nossa região, que você está trazendo, que é o endolaser, é isso? Endolaser, é O bacana. que é o endolaser? Como é que ele funciona? Então, junto com a ozonioterapia, nós tratamos a parte estética, né? O endolaser, ele é uma especialidade diferenciada, não tem a ver com ozônio, mas eu trato o ozônio antes, preventivo, para evitar necroses, ele tá dentro do protocolo. O endolaser, ele é um laser de alta frequência, que tem o poder de destruir a gordura e a flacidez. Como? Através de uma mini cirurgia. Essa mini cirurgia é feita através de um percuito, um buraquinho, igual os procedimentos estéticos que vocês veem o pessoal passando fio, é tudo normal. Vai tomar anestesia local, feito por um biomédico enfermeiro meu, e aí nós entramos com a fibra, voltamos através de um pedal derretendo a gordura. É uma cirurgia. É um milagre. Não, é uma cirurgia de fato, de verdade, mas é menos invasiva. Então, aquele paciente, por exemplo, que é cardiopata, que tem algum problema, não pode tomar anestesia geral e não pode fazer uma lipoaspiração, o endolaser é bem indicado. E tem alcançado resultados como um procedimento cirúrgico de verdade. Assim, o tratamento ele é feito único. Eu não consigo tratar pacientes obesos. O obeso ele vai ter que passar pelo processo de emagrecimento. Eu consigo tratar pacientes que têm a gordura local que incomodam. Por exemplo, braço, abdômen, glúteo, flanco, aquela coisinha que você não queima com academia. Depois é avaliado a pochete, novamente. Né? Pochete. São coisas pequenas. Paciente obesos tem que fazer emagrecimento primeiro, tá? E o que sobrou, aí a gente vai corrigindo gradativo. Tem alguma contraindicação? Por exemplo, pacientes que de repente fizeram uma bariátrica, mas voltaram a engordar. Não tem problema. Tá embaixo da camada da pele. A única coisa que eu alcanço é a gordura. Deixa eu te falar do benefício, aí você vai entender que não tem risco. Qual é o benefício? Nós fazemos um percuito através de uma agulha grossa, aquela de aspirar a medicação. Dali a gente dá um pontinho de anestesia para poder furar, o paciente não sente dor. Depois eu venho com uma cânula. Essa cânula, ela não tem ponteira, então ela não corre o risco de invadir o órgão, por exemplo, passar da camada, por um erro, por uma força, ele não força nada. Entrou com anestesia, eu solto a camada da pele e depois eu já entro com a fibra para poder derreter a gordura através do endolaser, que é o próprio laser na ponteira. Então é diferente de uma cirurgia, de um procedimento estético invasivo, como um procedimento cirúrgico de lipoaspiração, porque na lipoaspiração eles colocam cânulas gigantes com ponteira e aspiram a gordura. Essa gordura ela sai. Tem risco de infecção, os buracos são maiores e o paciente tem que estar sedado. No meu caso, não. É o único percuito, o único buraquinho. Percuito é o buraquinho onde a gente vai manipular e a gente vai estimular embaixo da pele de forma superficial, não tem contato com o órgão, com víscera, com nada. O paciente está totalmente acordado. Quando acaba o procedimento, a gente só coloca uma bandagem, uma cinta e encaminha ele para drenagem linfática 10 sessões, no mínimo, para o procedimento. Então, ele vai tratar como se fosse um pós-operatório cirúrgico, porque é a mesma coisa. E o resultado, ele vem em quanto tempo? Na hora você sente diferença. Eu tenho antes e depois. Abdômen principalmente. Mas nós temos 90 dias para ter o resultado concreto. Até desinchar, a remodelação. E a drenagem ajuda muito porque ela dissolve as fibrinas, fibroses que existem. Que a gente tem muito mesmo por emagrecer e engordar o tempo todo. É muito bacana. Gente, que demais. E quem quiser procurar os seus serviços, Amanda, entender um pouco mais da ozonioterapia ou do endolaser ou até outras técnicas que a gente vai falar mais pra frente, você vai ver a Amanda muitas vezes aqui ainda. Como é que as pessoas te encontram? Então, hoje eu tô na rede social, né, com o Instagram, que é doutoraamanda.ozônio, e eu tenho um telefone também, 013 99758 7865.
Avaliação gratuita no momento, para que vocês conheçam o consultório, saiba como funciona, e a partir dali a gente monta um protocolo já indicado para cada tipo de tratamento. Lembrando que esse tratamento de endolaser, essa mini cirurgia, ela é feita semanal, e o meu professor, Dr. Leonardo Nakamura, virá para fazer os procedimentos junto comigo. A gente atende só essa demanda, só endolaser do dia todo. Então, até 10 pacientes a gente consegue fazer no dia. Que bacana. Então, se você tem interesse, aproveita todos esses canais que a doutora Amanda passou, coloca lá o seu interesse que ela monta a turma para fazer o procedimento. É isso, aí a gente faz num dia só. E a vantagem é que entre um paciente e o outro, as pessoas já vão acompanhando os resultados. Vale muito a pena. Que bacana! Porque já sai de lá e fala, deixa eu ver como que ficou. Uhum. Aí a pessoa olha, nossa, que diferença. A gente tira a fotinho do antes e do depois, média, é bem bacana. É um protocolo bem certinho. Que legal. Amanda, muito obrigada pela sua participação. Prazer ter você aqui com a gente, viu? Descomplica fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Gostou? Então fica com a gente que semana que vem tem mais Descomplica com você.